Sem dúvida, né? É característica de clássicos, né? E principalmente em um clássico tão, vamos dizer assim, tão forte, tão grande assim como é o clássico dos maiorais, né? E o jogo foi dentro daquilo que a gente esperava, um jogo de alternância, mas a gente com maior posse e o adversário se fazendo de transições, de boas transições, né? Em função da velocidade de 3 homens, um homem de meio e 2 atacantes de lado, né? E o jogo transcorreu, né, dentro daquilo que nós esperávamos. No primeiro grande lance, se a gente consegue fazer o gol ali no lance do Vanderlan, você faz o adversário ter que sair daquilo que é confortável para ele, né? Que era nos induzir ao erro para aproveitar essa transição. E a gente acabou não conseguindo. Depois tivemos a chance do Viana também, que poderia ter sido, né, o menino acabou cortando com o peito ali quase que em cima da linha, né? Era preciso sair na frente para que a gente pudesse inverter o processo, para que a gente pudesse fazer com que o jogo ficasse mais confortável para a gente. Mas eu não posso desassociar a questão que não é isso, não é muleta, desculpa. É questão de, por exemplo, um clássico no enfrentamento de um time que jogou nos últimos 25 dias ou 26 dias 2 vezes, contra um time que nesses 26 dias aí, vamos fazer quantos quilômetros nós viajamos, quantos jogos nós fizemos, né? Porque em função de algumas situações, jogar a Copa do Nordeste, classificar para a Copa do Nordeste, eu não sei se aqui na Paraíba é um bom negócio, né? Nos outros estados, sim, os clubes, as federações acabam auxiliando os clubes, porque não é você favorecer ninguém, é você tentar favorecer o crescimento do futebol do estado, né? Porque quando você tem um representante na Copa do Nordeste, você fica numa condição como nós ficamos, de poupar jogador no jogo de quinta-feira, ou seja, não representar na grandeza que nós gostaríamos, e limitado para hoje fazer um jogo contra um time que está treinando há 14 dias desde a última vez que jogou. Isso gera um desequilíbrio. Mas, enfim, eu repito, isso aqui não é muleta, eu só estou relatando situações que dificultam para que você talvez pudesse, às vezes, ter até um ímpeto mais forte. Se fisicamente nós tivéssemos uma condição melhor, talvez nós conseguiríamos, mesmo com o adversário bem fechado e usando de transição, a gente poderia ter gerado maiores possibilidades. Mas o clássico, ele é sempre assim, ele é sempre brigado, ele é sempre disputado, e isso as duas equipes fizeram, né? Eu não posso aqui, em função da frustração, às vezes, de querer ganhar o jogo, também não me solidarizar com meus jogadores pela entrega que eles tiveram nos 90 minutos. Eu acho que não. Eu acho assim, nós criamos boas possibilidades, né? O adversário também teve as suas, né? Em função das transições, principalmente, porque a gente começa a se lançar para o jogo, para buscar o gol, porque a vitória era muito importante para a gente, e naturalmente você vai ceder algum espaço, você a partir de determinado momento vai ficar um pouquinho mais ansioso e vai acelerar o passe às vezes e errar em função de querer demais fazer a jogada, né? Eu acho que o jogo poderia ter saído gols, assim, acho que nós tivemos boas possibilidades e o adversário também teve nas transições. O Campinense, a vida do clube, ela segue, o clube está envolvido ainda em 3 competições, né? Amanhã, 7h30 da manhã, nós estamos viajando já. Aí vai uma outra observação. O Grêmio, a Federação Gaúcha, antecipou o jogo do Grêmio para sexta-feira, vocês são atentos aí, as informações estão todas aí. O Grêmio jogaria domingo e jogaria depois contra a gente na quarta. A Federação Gaúcha fez o quê? Trouxe o jogo do Grêmio para sexta, para que aumentasse a distância do tempo, para que o Grêmio pudesse se preparar para o jogo contra a gente quarta-feira. O que eu espero para a sequência do Campinense? Eu espero para casa agora, assistir um pouco do jogo em casa e amanhã, 7h30, entrar num ônibus e fazer uma viagem de 12 horas até Brasília, porque nós vamos para Recife, nós vamos para São Paulo nós vamos para Brasília, vamos chegar 10 horas da noite em Brasília. Então o que eu espero é viajar amanhã e passar a pensar no Grêmio a partir do momento que a gente sair daqui do estádio. Eu não vou falar de algo que ainda não aconteceu. Agora, veja bem, eu jamais vou querer aqui pautar o que o torcedor vai pensar. O torcedor, ele é soberano. Só existe o treinador de futebol aqui porque existe torcida, existe paixão por um clube no qual me contratou. Então, eu respeito todo e qualquer sentimento do torcedor e ele tem direito de ter
a reação ou a chateação, porque ele é torcedor, eu já fui torcedor. Eu só sou treinador de futebol hoje porque um dia eu fui torcedor, me apaixonei por isso daqui e fui me preparar para viver dentro do futebol. Então o torcedor é soberano, ele não tem que entender. Quem tem que entender isso somos nós que somos profissionais de futebol. Nós é que temos que ter a clareza. Quando eu digo que eu não fiz a preparação, quando eu digo que a preparação não foi bem feita, eu disse isso lá atrás, para um time que ia fazer tantos jogos, eu não estou isentando de responsabilidade, porque a partir do momento que eu aceitei o convite para vir, é óbvio que eu não esperava que eu chegasse e encontrar um time tão mal preparado para essa sequência de jogos como eu encontrei. Mas a partir do momento que eu pisei aqui, é tanto que eu cheguei no sábado, no domingo eu fui para o jogo contra o Botafogo, eu não me furto a questão da responsabilidade, mas eu também não vou deixar de ser cirúrgico naquilo que eu entendo que faltou lá atrás para que a gente pudesse estar hoje numa condição melhor. Talvez, nós estamos falando de hipótese, se nós estivéssemos no jogo do Serra Branca e no jogo do CSP no nível que nós estamos hoje, com os jogadores que chegaram, com a sequência já do trabalho, sem treino, mas jogando como a gente tem jogado, talvez nós tivéssemos, eu não vou aqui ser leviano e dizer, nós teríamos mais 4 pontos, não, mas pelo menos mais 2 pontos talvez nós tivéssemos. Então isso tem que ficar evidente. Eu tenho que falar isso para o torcedor para informar ele. Mas o que ele vai pensar disso, isso pertence a ele, eu respeito, porque, repito, o torcedor é soberano. O meu contrato com o clube é até o final da Série D, né? Se eu não confiasse, se eu não acreditasse no projeto, talvez eu nem estivesse mais aqui, porque eu não gosto de falar do que aconteceu, mas depois que eu estou aqui, eu já tive proposta para sair daqui, né? Mas se você olhar a minha trajetória profissional, eu nunca deixei um clube no meio do caminho. Não faço isso porque eu entendo que a partir do momento que eu aceitei um projeto, eu vou cumprir com aquilo que eu entendo. Porque quando eu cheguei, vocês são muito atentos, vocês vão lembrar que eu disse que meu primeiro objetivo aqui seria minimizar os efeitos, né? E aí, volto a repetir, eu tenho convicção que nós hoje temos um nível muito acima daquilo de quando eu cheguei. Infelizmente ainda não é o suficiente para aquilo que nós queremos, né? Mas existe já alguma coisa já solidificada. Vou dar uma informação para vocês. Nós já estamos há um tempo pedindo alteração do jogo do Ferroviário, que é sábado. Pô, imagine bem, nós jogamos hoje, amanhã 7h30 da manhã vamos entrar no ônibus, ir para Brasília, chegar em Brasília 10 da noite, aí vamos jogar contra o Grêmio, Copa do Brasil. O Grêmio esse que a federação antecipou o jogo dele para ele jogar descansado contra a gente. E aí meu jogo acaba quase meia-noite lá em Brasília, e eu sábado tenho um jogo aqui, 5 horas da tarde, contra o Ferroviário. Isso é desumano, pô. Entende que, peraí, qual é o objetivo de você representar um estado na Copa do Nordeste? É você representar verdadeiramente. Então, assim, eu tô aqui apenas colocando fatos, e repito, isso não isenta responsabilidade nem nada, a gente está aqui para tentar minimizar esses efeitos. Mas eu pensando como o Estado como um todo, representatividade do Estado, eu penso que isso é algo que precisa evoluir para que os clubes tenham melhores condições de fazer cada vez mais a representação do Estado de forma mais sólida.